Olá, eu sou a Thelma e nessa manhã chuvosa de domingo aqui em São Paulo, estou na varanda de casa tentando capturar um pouquinho mais de luz do dia para esse vídeo. Então, novo cenário e vou falar de 3 autores novos para mim que eu comecei a ler e eu queria dividir isso com vocês. Mas antes de dar sequência, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem e me seguirem no Instagram, que tem conteúdos diferentes, mais curtinhos. A newsletter tem sempre link na descrição e eu sempre trago assuntos como suspense, romance, meus gêneros prediletos, com mais detalhes para vocês. Aqui da varanda de casa, eu deveria falar de A Muralha, da Diná Silveira de Queiroz, porque é o último domingo do mês, porém não terminei de ler. Eu tô quase na metade, a história tá super interessante. No começo eu senti um pouco a dificuldade na linguagem, muito século XVIII, que ela conseguiu colocar ali no romance dela, porém, não terminei. Deveria ser o vídeo final no último domingo do mês, mas não deu para fazer isso. Não tem problema, fica para a próxima data que eu terminar e que ficar pronto, né? Faz parte. E eu queria trazer aqui 3 autores novos para mim, que foram surgindo de necessidades, de conversas, de indicações de amigos, de indicações de outros escritores, então é coisa boa. Então eu vou começar por essa nova aquisição que chegou essa semana. Estou falando de Luiz Alfredo Garcia Rosa, O Silêncio da Chuva. Esse autor começou a escrever romances quando ele tinha 60 anos de idade. Ele já tinha uma carreira em psicologia, em filosofia, mas decidiu enveredar pelo romance e fez isso muito bem. Tanto é que aqui a gente tem, se não me engano, o Prêmio Jabuti, se não me engano, que é a primeira obra dele, O Silêncio da Chuva, e foi muito bem recebida. Ele vai para a linha policial, então estou bem interessada. Segue sempre em cenários do Rio de Janeiro, onde ele morava e onde ele nasceu. Então traz algo bem brasileiro, que é mais brasileiro que Rio de Janeiro, mas nessa linha de policial. Eu estou super interessada. Tá aqui, achei essa edição da Companhia das Letras bem interessante, com a lombada no detalhe azul que conversa com outros elementos da capa. Achei super bonita a edição. Tô contando os minutos para começar a ler. Outras 2 indicações surgiram pela necessidade do meu livro ou por indicação de outros escritores, e olha, está no caminho certo. Então vou começar, eles estão aqui no meu Kindle, até trouxe para lembrar isso, mas vou falar aqui de cabeça do Rafael Montes, esse jovem expoente da literatura brasileira. Ele vai pela linha do suspense, crime e terror, já publicou vários livros pela Companhia das Letras, ou seja, apesar de jovem, já tem uma carreira muito bem sucedida. Eu comprei um dos últimos romances dele, Uma Mulher no Escuro. Ele tem algumas estratégias aí na biografia dele, quando você entra no site do Rafael Montes, que são muito interessantes. Como, por exemplo, escrever na Dark Side com pseudônimo feminino e depois isso ser revelado. Achei bem interessante. Ele que era fã de Agatha Christie quando jovem, ele é jovem ainda, mas quando bem jovenzinho, adolescente, ele era fã da Agatha Christie, por isso enveredou por esse lado do crime. Mas é suspense e o terror
que se acredita que ele possa brilhar e está brilhando. Então é um investimento, por exemplo, da Companhia das Letras muito interessante. Uma sugestão que me foi dada a partir da leitura crítica do meu livro. Eu recebi alguns comentários e uma sugestão de leitura que me chamou muito a atenção. Kazuo Ishiguro, que nasceu no Japão, mas com 5 anos foi para Inglaterra. Ele é o autor de uma história que muita gente conhece, eu não fazia ideia que ele era o autor. Os Vestígios do Dia, um filme que foi muito premiado, né? Se tornou filme e foi muito premiado. Ele próprio, Kazuo Ishiguro, recebeu em 2017 o Nobel de Literatura. O que eu tô lendo dele é o Não Me Abandone Jamais, que puxa mais para fantasia, poderia até ser algo como ficção científica ou uma distopia, mas não é bem por aí. Eu tô bem no comecinho e eu tentei entender qual é o estilo dele, qual é o gênero que ele mais escreve, e nas palavras do próprio autor seria romances internacionais, ou seja, histórias que conversem com todas as pessoas em lugares diferentes. Acho essa proposta super interessante, porque quando a gente pensa nos Vestígios do Dia, é uma história tradicional inglesa, ele que nasceu no Japão, mas claro, se mudou para a Inglaterra e traz essa mistura, por isso o aspecto mais internacional que ele procura dar às obras dele. Achei super interessante essa visão. Ele vai também para histórias mais curtas, então ele tem contos, tem uma mescla aí de produção que muito me agrada e eu tô super curiosa para conhecê-lo melhor. Com essa brincadeira de transitar entre realidade e fantasia. Parece brincadeira, mas quando eu venho aqui pra varanda, é helicóptero que passa, tem uma avenida na frente da minha casa, então já faz um barulhinho. Mas assim, até helicóptero, pô, fala sério. Mas eu fico por aqui, eu queria trazer esses 3 autores para vocês, tanto o Luiz Alfredo Garcia Rosa, como o Rafael Montes e o Kazuo Ishiguro, que tem seus estilos bem diferentes, bem pontuados. Quer dizer, o Kazuo acho que mescla um pouco de tudo, mas que seria um gênero próprio, de repente. Então eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.